Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma iniciativa da comunidade StartDev. E nessa série de vídeos que a gente vai estar postando, que vai ser uma média aí de umas 10 mais ou menos, a gente vai falar tudo sobre PHP, sobre CodeNighter e também sobre desenvolvimento, que vai do básico até o intermediário. Então, desde a criação da variável até entender conceitos aí de programação orientadas a objetos, como que funciona classe, herança, métodos e assim por diante, tá bom? Então, aqui no canal, ó, quando você acessar o canal do YouTube, @StartDevBrasil, vai ter duas playlists aqui na parte de playlist, o curso básico de PHP ao intermediário e também o curso de programação web, né, automação comercial. Deixa eu explicar para vocês como que funciona aqui. Esse daqui, como o próprio nome sugere, vai ser do básico até o intermediário. Esse daqui nós vamos já tratar de desenvolvimento mais avançado aí, só que vai ser baseado em toda uma estrutura que vai ser um RP, que é o código-fonte, tá? Antes da gente começar, eu vou mostrar aqui no caso o RP. Esse RP ele é um RP SaaS, ó. Como você pode ver aqui vai ter o admin e a senha e aqui, por exemplo, a parte do admin. Vamos só ver se ele entra, olha aqui é onde cadastra a empresa e ele já gera um usuário e senha, no caso esse daqui, para ter acesso ao RP. Isso daqui já vai ser tratado em uma outra playlist, tá bom? Se você é iniciante, eu quero que você comece pelo básico, depois a gente passa para esse avançado para você entender toda a dinâmica de desenvolvimento de um sistema profissional, ok? Para iniciar esse curso, essa nossa primeira aula, você vai abrir a pasta do Champ, né? Se você ainda não instalou os programas necessários para iniciar o desenvolvimento, eu recomendo que você dê uma pausa aqui nesse vídeo, tá bom? E procure aqui na comunidade, eu vou deixar aqui no card também, um vídeo onde eu mostro como preparar todo o ambiente e instalar os programas, tá bom? Nós estamos usando o Champ aqui como módulo de desenvolvimento. Aqui eu vou criar uma pasta com o nome de PHP, simples assim, tá bom? E aqui dentro eu vou clicar com o botão direito e abrir com Code. Hoje, nessa aula aqui, a gente vai abordar conceitos de como se iniciar aqui com um arquivo normal PHP, o que é um if, um for each, né? Um for, um while e assim por diante, tá bom? Nesse caso, ó, eu já estou aqui na pasta PHP, vou criar um arquivo só com o nome de index.php. O interessante do PHP é que você pode criar tudo em um só arquivo, tanto colocar HTML, CSS e a própria parte da programação, coisa que quando a gente for lá para a parte um pouco mais avançada, você vai ver que a gente vai fazer essa separação, ou seja, o que for de visualização para o usuário só vai estar em um arquivo separado, né? E ou se for na parte de programação, estrutura de negócios, enfim, a parte realmente de codificação vai estar em um outro arquivo, então nós vamos deixar tudo separado, mas no PHP para início, isso daqui já serve para você entender toda essa teoria. Então, para iniciar com PHP, né, se você sabe pelo menos o básico, ele tem que pelo menos iniciar aqui, né, com essa estrutura que é menor que, interrogação e PHP. Não precisa ter esse de baixo, pode ser dessa forma, mas eu gosto sempre de iniciar e fechar, tá bom? E o que é uma variável? Uma variável sempre inicia aqui com um cifrão. Eu vou colocar aqui o nome de Auth, tá bom? Essa variável interessante aqui é no PHP, que elas são dinamicamente tipadas. O que é isso? Eu posso só colocar aqui um cifrão, toda variável obrigatoriamente tem que iniciar com cifrão, e colocar, por exemplo, um valor aqui 10, ok? Diferente de outras linguagens, que eu teria que informar antes aqui se ela é um inteiro, se ela é uma string e assim por diante. Aqui ela já identifica qual é o tipo e já atribui a variável. Por exemplo, essa variável que ela pode ser um inteiro ou ela pode ser, por exemplo, uma string, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, StartDev, ok? Vamos colocar aqui 10 e aqui embaixo eu vou colocar Pedro, criar duas variáveis, né? Vou colocar Pedro não aqui, né? Se é uma variável, ela tem que receber um valor, vou colocar nome aqui. E o interessante é que eu posso pegar e trabalhar tudo aqui dentro, né? Por exemplo, eu posso fazer a parte de programação e jogar já dentro de um HTML, ou seja, eu coloco aqui um echo e aqui, por exemplo, h1/h1 e aqui dentro eu coloco, por exemplo, aqui nome, né? Ó, vamos fazer assim: olá, meu nome é Pedro Arlindo e vamos por e a soma é, aqui eu vou colocar para mim, Auth2, por exemplo, 50, tá? E aqui dentro eu posso fazer
o cálculo. O interessante é que eu posso fazer isso daqui, ó. Posso abrir aqui e colocar, por exemplo, Alt mais Alt 2. Olha o que é interessante aqui. Opa, aqui ele gerou um erro, é porque não pode concatenar. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, a gente vai remover. E aqui eu vou colocar a soma Alt mais Alt 2. E aqui dentro eu coloco soma. Ou seja, aqui eu não posso fazer a soma, né, aqui essa operação aqui dentro entre as chaves, mas se fosse, por exemplo, uma variável, eu poderia acessar, um array eu poderia acessar, tá bom? Então aqui é uma forma de você entender como que funciona a estrutura do PHP em questão de variáveis, ok? O que eu fiz aqui para vocês entenderem? Aqui eu tenho uma variável, tenho duas variáveis, aqui eu somei as duas variáveis, se eu quisesse subtrair, diminuir, né, dividir, eu poderia também. Aqui eu coloquei o nome e joguei tudo dentro aqui de uma string, né, que no caso é aqui uma tag H1 em HTML. Se eu vier aqui, ó, no navegador e digitar assim localhost, né, /php, ele já vai acessar aquilo lá, tá bom? Isso daqui é sem usar virtual hosts, mais para frente a gente vai conhecer esse conceito. Então assim é que funciona, tá bom? Vamos aprofundar um pouco mais aqui. Eu vou falar agora, remover tudo aqui, nós vamos falar agora do for. O que é o for? O for é para percorrer, né, uma lista ou então aí uma estrutura, uma sequência e assim por diante, tá bom? Então, quando você ouvir falar do for, você entenda que é percorrer de um ponto até outro. Por exemplo, eu posso falar aqui o i, né, 0, aqui eu vou colocar enquanto i for menor do que 10, e aqui i mais mais. O que eu estou falando aqui nesse for? Eu quero que ele percorra aqui, né, do 0, inclusive aqui, até o 9, tá bom? E a cada nova iteração, ele vai, que faltou um, ele vai atribuindo mais uma, que eu poderia atribuir mais 2, mais 3, mais 4, e assim por diante. O mais significa somente mais um. E aqui, ó, usando essa teoria de que eu posso colocar, por exemplo, H1 barra H1 dentro aqui, né, de uma tagzinha HTML, eu posso jogar aqui i, por exemplo, e colocar tudo um debaixo do outro. Se eu vier aqui, ó, e atualizar, ele vai colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso daqui é para percorrer, ok? O for, ou seja, ele vai me dar um índice aqui, né? E esse índice ele vai atribuindo mais um na sequência. Tá? Onde que eu uso isso daqui? Isso daqui eu posso usar quando eu tenho aí uma lista e eu preciso acessar aí um array, aliás, né, eu tenho um array, aí eu vou pegando por índice os valores desse array. Agora nós vamos chegar nisso daí, sobre o array, tá bom? Temos uma outra também, que é o for each. Então, o for each eu já preciso ter um array. Um array nada mais é do que, você pode entender que é uma caixa, né? Então, pense em uma caixa e você vai colocando na sequência os objetos. Para acessar cada um desses objetos, eu tenho aí um endereço, uma coordenada. Então, isso daí é o índice. Então, a gente pode percorrer pelo índice usando o for e pode também percorrer usando o for each, né? O for each ele vai de sequência. Se eu tenho uma caixa, imagine uma caixa, lá dentro eu tenho vários objetos na sequência, um enfileirado, ele vai percorrer de um por um. Vamos criar aqui, por exemplo, um array com nomes, por exemplo, de carros. BMW, vou colocar aqui Mercedes, vou colocar um outro aqui, Audi. Muito bem, esses três. Se eu quero percorrer, eu posso percorrer com o for, ó, dessa forma aqui. Só descomentar, Ctrl e o ponto e vírgula ele descomenta. E aqui eu posso colocar o seguinte, ó. Lembra daquele código com as chaves? Agora eu vou usar ele. Array. E aqui eu vou colocar a posição, que no caso é i. Por exemplo, esse daqui está na posição 0, posição 1, posição 2. Então, aqui, no caso, para não dar erro, eu teria que colocar aqui, ó, 0, 1, 2. Menor que 2, ok? Então, aqui eu venho e atualizo. Olha lá, opa, aqui
aqui era 3, né? Ali para dar certo eu teria que colocar um igual, tem que ser menor do que 3, aí ele vai até a posição 2. Olha, ó, 0, 1, 2. Eu posso fazer dessa forma aqui usando o for para percorrer um determinado array. Array a gente usa muito, principalmente lá na frente quando a gente for trabalhar com CodeNighter, tá bom? Toda a estrutura do banco de dados, registro, ele volta através de um array e a gente percorre através disso daqui. Então é muito bom que você entenda isso daqui à risca mesmo. Já temos aqui o for each, que ele vai fazer também, vai percorrer aquele determinado array. Por exemplo, array as, vou colocar aqui elemento, por exemplo. Tá? E aqui eu vou pegar esse código HTML e vou colocar aqui, ao invés de ter aqui dessa forma, eu vou tirar essas chaves, porque essas chaves elas só são usadas quando eu preciso acessar um elemento dentro de um array. Aqui eu só vou digitar elemento, por exemplo, tá bom? E olha aí uma forma maior, atualizei uma forma mais simplificada de conseguir percorrer um array. Então funciona dessa forma, ok? Tem também o IO, tá bom? Tem aí muitas outras estruturas. Eu estou mostrando aqui o que vai facilitar para você entender quando se trata aí de desenvolvimento web, ok? De sistemas comerciais aí. Quando se fala, por exemplo, de notas fiscais e algo do tipo, nós usamos muito essa estrutura aqui, beleza? Mas não fique aí amarrado a isso daqui. Você pode fazer outras pesquisas na internet e assim por diante, beleza? Eu vou mostrar isso daqui para vocês agora, tá bom? Só olhar na minha coleção, não estou esquecendo mais nada, estou esquecendo de um que vai ser o if. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar aqui dentro um if. O que é um if? O if ele vai ser para poder fazer uma comparação. Por exemplo, se eu vim aqui e ver, por exemplo, if se esse elemento for igual a, por exemplo, BMW, então aqui eu vou colocar, não mostrar esse elemento, mas eu vou colocar assim, ó, esse carro é muito top. 2 pontos, e aqui dentro eu coloco elemento. Venho aqui e atualizo, olha lá, esse carro é muito top, BMW. Por que apareceu essa frase aqui? Porque ele identificou que enquanto estava percorrendo, ele percorreu esse daqui. Ó, é esse daqui BMW? É. Então ele foi e mostrou isso daqui. É esse carro? Não. Então ele não mostra. É esse carro? Não. Então não mostra. Esse elemento aqui é igual a esse daqui? É. Então ele mostra. Esse elemento aqui é igual a esse? Não. Então não mostra. Esse elemento aqui é igual a esse daqui? Não. Então não mostra. Então dessa forma funciona a estrutura de condicionais, ok? Então ele trabalha através de condições. Eu posso colocar aqui também um else para quando ele não entrar nessa primeira condição aqui, obrigatoriamente ele pula para essa daqui. E eu posso usar também um else if, colocar uma segunda opção aqui, ok? Então é dessa forma que funciona a parte de condições, tá bom? Esse daqui é um apanhado básico para você entender se você nunca viu sobre programação web em PHP ou se você já estudou aí alguma vez, poder relembrar, ok? Então na próxima aula nós já vamos afunilar um pouco mais e já colocar algo mais avançado nisso daqui. Te vejo na próxima aula.